A paz do Senhor, queridos professores, professoras, sejam bem-vindos a mais uma aula de subsídio aqui. Eu sou o professor Vitor, comentarista aqui dessa revista desse trimestre, onde nós estamos falando sobre as parábolas de Lucas, tá? E vamos hoje à nossa aula de número 2, tá? Quero aqui trazer algumas informações e alguns auxílios para vocês. Espero poder iluminar aí a sua reflexão para você preparar a sua aula, tá certo? O título da lição de número 2 é, afinal, o que é uma parábola? Se vamos estudar as parábolas de Lucas, né? Se vamos aprender sobre isso, antes de irmos propriamente para uma parábola e estudar essa parábola, é interessante, né, a gente entender o que de fato é uma parábola. Se você acompanhou a lição número 1 ou não acompanhou, eu recomendo que acompanhe. Lá nós fazemos uma apresentação, né, da nossa revista. Então, explicamos o método que nós utilizamos para escrever a revista, desenvolver, né, o ponto de entender o significado do texto, depois aplicar esse significado, né, isso vai ser desenvolvido ao longo das parábolas, sugestões de livros, está tudo ali naquela lição. Mas essa lição de número 2, todos os professores precisam se atentar e ler. Toda a continuidade da reflexão, todas as lições sobre as parábolas estão baseadas aqui nessa lição. Essa lição número 2 seria o norte para a gente entender bem essa revista e conseguir aplicar bem as lições dessa revista, tá bom? Porque a gente precisa entender muito bem o que é uma parábola. E eu percebo que muitas vezes, e sempre que eu faço essa pergunta, quando eu vou ministrar, gente, o que é uma parábola? Eu percebo que ninguém consegue responder o que de fato é uma parábola. Isso preocupa, porque a gente a todo momento cita as parábolas. A todo momento a gente ensina o que a parábola significa. Mas se a gente não sabe o que é uma parábola de fato, a gente vai ter dificuldade em entender a mensagem daquela parábola. Então, a aula de hoje é um marco, é um início importante para a gente conseguir desenvolver as próximas lições do trimestre, tá bom? Então, vamos lá. Texto-chave está em Mateus, capítulo 21, verso 45. E estou citando um texto-chave aqui, utilizando um texto-chave de Mateus, e você vai entender por quê, né? Apesar de nosso estudo estar em Lucas, você vai entender por quê, porque vai ser útil para a gente compreender algo sobre parábola. O texto-chave de Mateus 21, 45 diz: Quando o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Então preste atenção nesse texto. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles, tá? A síntese aqui é entender o que é uma parábola, o que é uma parábola e que é fundamental para conseguir aprender a mensagem das parábolas de Jesus para os dias de hoje. Então, a gente saber o que é a parábola vai ser fundamental para entendermos a mensagem do rei, tá bom? Os objetivos: saber que Jesus ensinava por parábolas, compreender que a parábola transmite a mensagem do reino de Deus, entender que a parábola é uma história do cotidiano, do qual a totalidade dessa história é a própria mensagem de Deus. Para refletir, as parábolas não são alegorias, mas narrativas que devem ser entendidas na sua totalidade, exigindo de nós uma resposta ao reino de Deus. E aqui já no Para Refletir tem uma certa definição de parábola que a gente vai desenvolver ao longo dessa aula. Nossa leitura bíblica está em 2 textos, Lucas 8, 9 e 10, Mateus 21, 45, que é o que a gente já leu, e o verso 46, tá? Diz assim: seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Mateus 21, 45. Quando o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. E procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam profeta. Então, professores, aqui e o nosso objetivo principal é entender o que é uma parábola, tá? Esse é o objetivo da nossa aula. O seu aluno precisa sair da aula compreendendo o que é uma parábola. E a minha sugestão para você é que você comece a aula com essa pergunta. Gente, o que é uma parábola? Pegue as respostas, deixe eles conversarem,
vai indagando ele sobre o assunto e aí você vai desenvolvendo a sua aula, tá? Como eu começo aqui essa lição? Com a parte 1. A gente dividiu em 2 partes essa lição, né? Na verdade, 3 partes. Dividimos em 3 partes essa lição e a parte 1, ela traz a ideia de a clareza sobre as parábolas. Antes da gente trazer a definição clara do que é uma parábola, tem uns versículos aqui que eles influenciam muito da percepção e compreensão das pessoas do que é a parábola. Por quê? A gente diz, né, e como a gente tratou na aula 1, que o contexto é muito importante. A gente sabe muito bem daquela frase que um texto fora do contexto ele é pretexto para heresia. A gente costumeiramente cita isso e fala sobre isso. E, normalmente, esse texto de Mateus 21, verso 45, ele o texto de Lucas, né, Mateus 21 é a oposição a isso, mas o texto de Lucas, né, que diz: os discípulos perguntaram a Jesus o que significava aquela parábola, e Jesus responde: a você foi dado conhecimento do mistério do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Esse texto aqui precisa ser lido com cuidado para não ser mal interpretado e a gente entender algo das parábolas que de fato não é, tá? Por quê? As pessoas vão ler esse texto com rapidez e vão dizer: Jesus usou as parábolas para ensinar as multidões? Porque Jesus não queria que as pessoas entendessem o que ele estava falando de fato. Quem entenderam os discípulos depois que ele explicava em particular. Essa ideia é totalmente errada. Não é verdade. E a gente já se questionaria disso pelo texto nosso texto aqui, primeiro texto-chave. O texto-chave diz que que os fariseus e os sacerdotes ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que Jesus falava a respeito deles. Jesus utilizava as parábolas porque era um método de ensino. E que professor não quer ser compreendido? Que professor fala para ninguém entender? Jesus não estava fazendo teatro, Jesus estava ensinando. Então, isso significa que ao ler esse texto, a gente precisa tomar um cuidado. Porque às vezes a gente lê com rapidez e não compreende o que o texto de fato está dizendo. Então, esse clareamento aqui sobre as parábolas que eu coloquei no primeiro tópico já é para a gente ir reforçando a ideia do que nós dissemos que será a nossa proposta da nossa revista. É compreender o que o texto diz, entender o contexto do texto, para depois conseguir aplicar esse texto. Isso já se confirma aqui no nosso início, tá? O que eu escrevi aqui nesse primeiro tópico? As parábolas e seus ouvintes, tá bom? Primeiro, fazendo essa indagação e dizendo: gente, esse texto aí de Jesus dizendo, né, que ele fala por parábolas para que compreendam, não escutem, precisa ser olhado com mais atenção, porque a gente tem diversas outras passagens que as pessoas entendem claramente as parábolas que Jesus diz, tá? Então, quando o parágrafo 2 aqui, em outras passagens, Lucas diz claramente que Jesus contava parábolas para as pessoas com o objetivo de ensiná-lo. E eu coloquei vários textos bíblicos, você confere isso na sua revista, afirmando isso. Então temos nesse sentido bases bíblicas para dizer que o modo de ensinar de Jesus foi por meio de parábolas. Então, Jesus ensina por meio de parábolas. O modo de ensino de Jesus é por meio de parábolas. Temos bases bíblicas para afirmar e dizer isso. Então, já guarde essa informação que é importante. Os seus alunos precisam saber disso. Jesus ensinava por meio de parábolas. E quando a gente descobrir e entender por quê, o que é uma parábola, a gente vê como é rico esse estilo de ensino de Jesus. Tá? Parágrafo 3. Ao lermos a parábola de Lucas 10, 25 a 37, da qual fala sobre o bom samaritano, inferimos algo que começa a elucidar nosso estudo. Então, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, o fariseu, vai ser dito, né? Ele entende e explica a parábola para Jesus no verso 37. Então, aqui eu estou dando outro exemplo para você. Veja Lucas, capítulo de número 10, tá? Parábola do bom samaritano, e você vai ver que é o fariseu que estava, o mestre da lei, né? Que estava interrogando Jesus, que explica o significado da parábola, né? Ele que responde para Jesus sobre o amor e essa sequência. Então, essa ideia está aí.
Aí quando a gente vai em Mateus 21, 45, os principais sacerdotes e fariseus também compreendem as parábolas de Jesus. Aí o ponto 2 é o que vai esclarecer isso que a gente está trabalhando. O ponto 2 vai ter o título assim: a parábola é compreensível, mas nem sempre aplicada na vida dos ouvintes. E é isso que Jesus estava falando quando disse aos seus discípulos que ele fala por parábolas para aqueles que ouvem e não entendem. Porque que Jesus... qual que é uma grande característica da parábola, tá? E isso precisa ficar claro para as parábolas de Jesus. Jesus, quando utiliza as parábolas, ele está ensinando sobre o reino de Deus. Quando você começa os evangelhos vão dizer que Jesus está pregando e anunciando o reino de Deus. Quando a gente, por exemplo, os discípulos perguntam para Jesus como se deve orar, o que Jesus ensina para eles? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E como nós encerramos essa ideia? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus é o centro da mensagem de Jesus. Jesus está falando a todo momento sobre o reino. E um dos modos de Jesus ensinar sobre o reino de Deus é utilizando as parábolas. Só que as parábolas têm um objetivo. As parábolas têm o objetivo de fazer as pessoas entrarem nesse reino e compreenderem esse reino, mergulharem nesse reino. A grande questão é que os discípulos de Jesus, eles aceitaram a mensagem do reino. Eles aceitaram o seguimento do reino. Eles aceitaram seguir Jesus. Esses discípulos conseguem compreender o reino de verdade. Esses discípulos conseguem entender o que Jesus de fato está ensinando. Não é que as pessoas e a multidão não entendem a parábola. É que eles não aceitam o segmento da parábola. Eles não compreendem por inteiro a parábola. Porque eles não entram no reino. Eles não seguem o Jesus. Eles não vão participar dessa graça e desse ensino. Eles ficam na margem ali. Eles entendem o objetivo de Jesus. Por isso que os fariseus compreendem que Jesus fala sobre eles. Por isso que os discípulos, em diversos momentos, entendem o que Jesus está falando. A multidão entende a parábola que Jesus está dizendo, mas eles não são como os discípulos, que conseguem compreender a totalidade dessa parábola, porque estão vivendo o reino. Então, é isso que Jesus está falando. Por quê? Porque as parábolas são sempre compreensíveis. A grande questão é que nem sempre elas são totalmente compreensíveis por aqueles que não vivem esse reino, porque eles não conseguem viver na sua vida a mensagem do reino e a mensagem da parábola. Então, nesse tópico, eu coloquei aqui, quando Jesus diz, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino, ele está falando aos discípulos que aceitaram a mensagem e o seguiram. Segundo parágrafo do tópico 2. Todavia, quando Jesus diz que fala por parábola aos outros para que vendam, não vejam e ouvindo, não entendam, não é que eles não entendiam a mensagem da parábola, mas que eles não entendiam por completo, pois não aceitavam o segmento. Afinal, como vimos no tópico anterior, muitos entendiam parábolas, mas não aceitavam o Rei Jesus. Então, podemos tirar 3 primeiras lições dessa aula, tá? Então, aqui na primeira parte, que é a clareza das parábolas, a gente já vai tirar 3 lições. E essas 3 lições precisam ficar muito claras para os alunos, tá bom? Jesus tinha perfeita intenção de ser compreendido quando ensinava por parábolas. Dizer ao contrário não tem validade alguma, não faz sentido nenhum. Então, quando Jesus conta parábolas, ele tem perfeita intenção de ser compreendido. Segundo, a compreensão completa das parábolas se dá em respondê-las com a vida, tá bom? Se compreende completamente as parábolas quando se responde a ela com a sua vida. Que os discípulos fizeram isso, assim entrando no reino de Deus. E as parábolas elucidam o reino. Tá bem? Tá bom? E o terceiro ponto, podemos e devemos compreender as parábolas e buscar vivê-las. É justamente porque as parábolas são claras, é justamente porque Jesus queria ensinar através das parábolas que nós podemos e devemos compreender essas parábolas e adequarmos a nossa vida à mensagem do reino que elas transmitem. Esses são os 2 pontos aqui do tópico 1. Parte 2 da nossa lição de hoje vai trazer o título A Função das Parábolas. Então, para a gente compreender o que é uma parábola, a gente precisa entender qual a função dela, para que ela serve.
Por que Jesus ensina por parábolas e não, utiliza outro método de ensino? Porque ele não está cantando e contando poemas, como os proclamavam muitos gregos, grandes poemas para ensinar. Porque Jesus não utiliza isso, mas utiliza parábolas para o seu ensino. É porque as parábolas têm uma função específica, um modo específico que, quando elas são utilizadas e contadas, geram um objetivo do qual Jesus quer. E por isso ele ensina por parábolas. E a gente vai ver aqui como isso se dá e compreender o seu significado. Primeiro tópico que a gente colocou aqui, né, na parte 2, é como as parábolas funcionam, tá? Como as parábolas funcionam. Então, a gente compreender a natureza das parábolas, entender a função dela, como eu disse, nos ajuda a compreender o que é uma parábola. E as parábolas, eu coloquei aqui, e principalmente parábolas com histórias, né? Jesus utilizando histórias para contar, que são muitas das parábolas que ele utiliza, elas têm uma função específica. Qual é o objetivo de uma parábola? Tirar a resposta do ouvinte. A parábola tem como objetivo o ouvinte responder à história que ele está ouvindo. Então preste atenção nisso. Uma parábola, ela é uma história contada, real ou fictícia, que faz a pessoa que está ouvindo imaginar aquela história, ficar viajando naquela história que está sendo contada. E ao final daquela história, ele tem que dar uma resposta moral. Ele tem que dar uma conclusão. Quem ouve, ao mergulhar naquela história, ele tira uma mensagem. O objetivo da parábola é fazer que os ouvintes respondam com uma resposta moral, com certo ou errado, sim ou não, o que eles estão ouvindo. Esse é o objetivo da parábola. Então, a natureza da parábola é que ela exige uma resposta do ouvinte. Por isso ela é utilizada por Jesus. Jesus é interrogado pelas pessoas. Como Jesus responde? Aí Jesus conta uma parábola. Não, havia certo homem e Jesus começa a contar. No final, as pessoas, né, vão dizer, é isso, é aquilo. Ah, elas ficam sem reação. Ah, Jesus sai vitorioso do debate. Por quê? Porque aquela história fez as pessoas perceberem o que ele estava ensinando, o que ele estava dizendo, e elas compreendem o ensino dele. Então Jesus, de certa maneira, até constrangia os seus adversários com as parábolas, porque aquela história contada fazia aquelas pessoas responderem aquilo. E aquela resposta, né, no fundo, era contra o próprio estilo de vida deles e um convite ao estilo de vida do reino de Deus. E, para clarear isso, porque eu trouxe a informação, mas muitos podem não ter ainda falado, não, Vitor, isso não me convenceu. Eu não consigo ser convencido sobre a parábola ser isso. E eu quero mostrar um exemplo para vocês em Mateus capítulo de número 25, tá? Foi aí o tópico 2 que a gente colocou, Mateus 25. A gente poderia usar outras parábolas também, mas essa parábola é muito conhecida e eu vou ler rapidamente aqui e você vai se atentar comigo sobre essas questões. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Primeira coisa aqui é a gente voltar à ideia do que eu estava falando sobre parábolas, né? Veja, então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Parábola está associada ao reino de Deus. As parábolas ensinam e elucidam o reino de Deus, tá? Jesus, como eu disse no início da aula, ele utiliza as parábolas, os evangelistas já começam nos dizendo que ele está ensinando o reino de Deus, anunciando o reino de Deus. E as parábolas são usadas por isso. São um meio de Jesus ensinar para mostrar e ensinar algo sobre o reino dos céus. Então haviam 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite e suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. E tendo ido elas comprá-la,
chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, pois, porque não sabei o dia nem a hora e que vem que o Filho do Homem há de vir. Então, preste atenção nessa parábola. Colocamos aqui esse exemplo da parábola das 10 virgens. Uma parábola bem conhecida, por isso eu utilizei ela, porque ela é bem prática para a gente entender isso que eu vou tratar. Algumas pessoas, ao ler essa parábola aqui, ficam preocupadas com as analogias, as alegorias que podem ser feitas. Um dia, na escola dominical, lá na igreja, estava lá na sala ouvindo a aula do professor e ele começou a virar uma discussão na sala de aula, tentando dizer o que significava o azeite. E algumas pessoas diziam: não, Antigo Testamento, o azeite é a unção do Espírito Santo, e outro, não, aqui o azeite... E estava uma briga para que simbolizava o azeite, se as 10 virgens se era a igreja, se não era, e várias suposições a respeito disso. Porque nas parábolas você tem a oportunidade de fazer várias suposições, várias alegorias e analogias. Isso é muito fácil fazer com as parábolas. É por isso que eu disse, na aula de número 1, que a gente está preocupado e deve estar preocupado com o que o texto diz. Não com as alegorias que eu queira fazer sobre uma parábola. Porque eu posso fazer qualquer tipo de alegoria lendo aqui. Eu posso dizer que as 10 virgens é qualquer coisa. Eu posso dizer que o azeite é qualquer coisa. Porque a gente pode fazer isso. Mas qual é a nossa preocupação nessa escola dominical, nesse trimestre, nessas revistas? É dizer o que significa a parábola à luz do autor e do livro, tá bom? No nosso caso vai ser as parábolas de Lucas. Então, eu teria que entender o contexto, o que ele está falando, para me preocupar em responder isso de maneira adequada. No caso aqui, estamos no Evangelho de Mateus, lemos as parábolas das 10 virgens, e a primeira coisa que eu já tenho que te dizer é que uma parábola não é uma alegoria, ela não é uma analogia. Cada detalhe de uma parábola, ele não tem que significar uma outra coisa. Isso é uma alegoria. Preste atenção, a gente pode fazer alegorias com as parábolas. A gente pode, depois, quando você estiver aplicando, ensinando na sua igreja, dizer, irmãos, não pode faltar azeite em nós, porque a gente não pode faltar azeite, a gente tem que ter o Espírito Santo, que é uma verdade, isso é verdade, temos que ter o Espírito Santo, vamos encontrar com o Senhor, mas a gente pode fazer alegorias com as parábolas, mas as parábolas não são alegorias. As parábolas são histórias do cotidiano que refletem o contexto da época, que são contadas por Jesus para as pessoas mergulharem naquela parábola, viajarem naquela história e, ao final daquela parábola, as pessoas responderem e entenderem algo do reino de Deus, tá bom? E a gente vai ver isso claramente aqui. No segundo parágrafo, desse tópico 2, que eu coloquei o exemplo da função das parábolas, eu escrevi aqui: ao contar a parábola das 10 virgens, as pessoas começaram a ouvir aquela história, imaginando. Então, eu quero que você agora vá ao primeiro século, imagine Jesus contando essa parábola, tá? E eu quero que você imagine comigo aqui um pouquinho como as pessoas entendiam isso. Quando Jesus dizia: então o reino de Deus é semelhante às 10 virgens, as pessoas não pensavam na igreja. A igreja nem tinha sido inaugurada após Pentecostes. As pessoas, quando falava do azeite do casamento, não pensavam no Espírito Santo. Isso é um contexto, estudo nosso, bíblico, quando nós vamos se preocupar com as palavras. Presta atenção, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam prestando atenção na história, e só na história. Jesus começa a dizer que haviam 10 virgens. E as pessoas, 10 virgens. Imagine agora na época, o que uma virgem sonha em fazer? O que as virgens daquela época queriam? Elas queriam casar. O sonho de uma jovem era o casamento. Elas queriam se casar. Esse era o sonho delas, o casamento. E essas virgens estavam aqui preparadas, para se preparando para se encontrar com o noivo. E veja a história já dizendo, a história Jesus já vai contando, que tinham 5 loucas. Por que elas eram loucas? Porque elas não tinham azeite. Para a época, uma noiva, uma virgem para o seu casamento, ela sempre tinha que estar com azeite. Isso era uma prática da época, um costume da época. Ela tinha que estar com azeite. Imagina uma moça hoje, vai casar, ela não vai com vestido, ela esquece o vestido. Tá lá de short ela, de camiseta. Você vai olhar para ela e falar, mas essa noiva é doida? Ela é louca? Qual o sentido disso?
Porque Jesus está usando a imagem da época, os costumes da época, algo do cotidiano das pessoas, para narrar uma história, que ele vai tirar das pessoas uma resposta, exigir dela uma resposta. Então Jesus diz, elas estão sem azeite. Aí as pessoas que estão ouvindo falam assim, mas essas meninas são loucas. Como elas vão para o casamento e não tem azeite? O grande dia delas, o grande sonho delas, como que elas não estão com azeite para o casamento? Aí as pessoas ouvem essa história e elas concordam com Jesus e falam, não, mas que absurdo isso. Aí vem a função da parábola. Olha o que Jesus diz no final. Verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse é o ensino da parábola. É esse o objetivo de Jesus. Jesus conta a história para gerar temor nas pessoas. Quando as pessoas ouvem isso, elas estão ouvindo uma história. Falam, nossa, que absurdo, que loucura. A mulher não está preparada com o seu azeite para o casamento. E Jesus está dizendo, assim são vocês, se não se prepararem para a vida do Filho do Homem. A parábola não é uma alegoria. A parábola é uma história do cotidiano contada que Jesus utiliza para fazer as pessoas imaginarem aquela história, pensarem naquela história e exigirem dela uma resposta. Qual a resposta que Jesus exige dessas pessoas? Temor, cuidado, vigilância. É o que ele diz. Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Essa é a função da parábola. É por isso que Jesus utiliza a parábola. Utiliza imagens do dia a dia das pessoas para fazerem pensá-la, para elas pensarem, refletirem, entrarem naquela história. E através daquela história, elas se atentarem, responderem. Quando as pessoas iam falar agora sobre vigiar, elas tinham uma história para lembrar. Lembra aquela história que Jesus contou das 10 virgens e etc? Sempre temos que estar alertas, sempre que temos que estar vigilantes, não sabemos o dia que o Filho do Homem vai vir. Então, às vezes a gente está preocupado em fazer as alegorias com a parábola, mas uma parábola, eu quero que você entenda, não é uma alegoria. Uma parábola, e eu vou repetir novamente, é uma história cotidiana, tá? Que Jesus utiliza para fazer as pessoas entrarem nessa história, imaginarem essa história, e aí elas darem uma resposta moral. Por isso que Jesus usa as parábolas. É um grande método de ensino, é uma grande forma de ensino. E aqui, no nosso caso, a gente viu um exemplo. Ou seja, tá? A resposta que Jesus queria deles era o temor quanto à chegada do reino de Deus. Ele faz com que todos os ouvintes concordem com o fato do seu tempo, para dizer às pessoas que a mesma loucura é não estar atento à vinda do Senhor. Então Jesus está dizendo, isso que vocês acham loucura, uma noiva não está preparada para o seu casamento, é também uma loucura vocês não estar preparados para a vinda do reino de Deus. Então Jesus usa essas duas imagens, tá? A parábola é uma história contada com imagens da época dos ouvintes, para que eles entrem na narrativa e ao final delas venham emitir um juízo de valor, uma resposta, tomem uma ação. A parábola é uma história que exige uma resposta do ouvinte. Então, isso tem que ser lembrado. A parábola é uma história que exige uma resposta do ouvinte, e por isso ela é utilizada por Jesus. No ponto 3, eu coloquei aqui, me esforçando em te ajudar, professor, e ajudar os alunos que vão estar lendo a revista, em ainda pensarem mais sobre essa parábola. E o que é uma parábola e a sua função. E eu coloquei aqui que a parábola é como uma piada. E esse foi o exemplo, me perdoem se não é tão bom o exemplo que eu coloquei, mas é o que eu consegui pensar em relacionar com uma parábola. E por que eu coloquei que a parábola é como uma piada? Quando uma pessoa conta uma piada, qual que é o objetivo dela? É que quem está ouvindo ria. Quando uma piada é ruim, a pessoa conta uma piada e ninguém ri. Foi frustrado o objetivo da pessoa. A piada, ela tem um objetivo. A pessoa responder ela. E responder com a risada. E presta atenção nisso. Uma boa piada, né? Ela é compreendida de imediato. Ela não exige explicação. Quando alguém tenta explicar uma piada, acabou a graça da piada. Uma piada explicada é uma piada ruim. Ela não cumpriu sua função. Agora, quando a pessoa conta uma piada, todo mundo ri, deu a resposta, aí a pessoa, a mesma coisa acontece com a parábola. A parábola não serve para ser explicada. No seu sentido de detalhes, personagens, não. Ela serve para ser captada. As pessoas que ouvem as parábolas de Jesus, elas captam isso de imediato. Jesus está usando as imagens do cotidiano delas, a rotina delas, o dia a dia,
videira, fruto. Jesus está usando essas imagens. E elas imaginam aquilo e aí vem Jesus exigindo uma resposta delas. Muito fácil. Nós, que estamos há 2000 anos após essa parábola ser contada, nós sim, temos que fazer o esforço, que é o que eu chamei na aula 1 de exegese, ou compreender o que o texto diz. Fazer o esforço de tentar imaginar como eles ouviam isso e o que eles pensavam quando ouviam isso. Como era a rotina deles e o cotidiano deles. A gente tem que fazer esse esforço para entender a parábola, né? No seu sentido de como eles respondiam, como eles captavam, o que eles pensavam naquele momento. E a gente conseguir compreender a mensagem da parábola. Mas, uma piada, ela precisa também, e ela para ter sucesso, ela precisa estar no seu contexto correto. Por quê? Por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com qualquer exemplo de parábola que vai estar usando, né? De piada que a gente vai estar usando. Mas quando alguém, por exemplo, conta uma piada de um português, o brasileiro tem essa mania, esse costume de contar uma piada de português. Vai contar, por exemplo, uma piada. Se um americano ouve uma piada de um brasileiro falando sobre português, ele não vai rir, não vai entender. Por que não? Porque não faz sentido para ele. O brasileiro criou esse hábito português por falar a mesma língua, o português falar mais devagar, por o brasileiro ter uma malícia que o europeu, o português não tem essa malícia. E o brasileiro vê isso, né, como vai sempre colocar de uma forma ruim, mas é uma característica tranquila do português. Mas pra gente vai fazer sentido a piada. Para outras pessoas não vai fazer sentido. Por quê? Porque a piada só faz sentido no contexto daqueles que ouvem. Se você não sabe as imagens, o que está acontecendo, a piada não faz sentido. Quando vai fazer uma piada com um político, né, a gente vai compreender a piada. Imagine alguém de outro país falando a piada de um político aqui. Não vai entender, não faz sentido nenhum. Por quê? O contexto é importante. A piada, ela precisa ser captada. A pessoa lança a piada e você entende na primeiro momento de a rir. Por que eu estou usando essa imagem aqui e repetindo isso? Porque é assim a parábola. A parábola era dessa mesma maneira. As pessoas, quando estão ouvindo a parábola, não estavam tentando fazer alegoria, tentando ver o significado de cada detalhe da parábola, não. As pessoas estavam sendo tomadas pela história e, ao ouvir aquilo, elas, de certo modo, tinham que responder aquilo. Porque Jesus as confrontava e brilhantava mostrando o reino de Deus. Tá? Então, a parábola é como uma piada. Esse é o sentido que eu queria colocar. Quando alguém faz uma piada com alguma característica ou fato, as pessoas precisam ser do mesmo contexto para que a piada faça sentido e as pessoas deem risada. De modo semelhante, quando a parábola era contada por Jesus, para as pessoas do século I, elas captavam de imediato a mensagem da parábola e entendiam que deviam dar uma resposta. Como estamos a muitos anos de distância do contexto que essas parábolas foram contadas, não captamos a sua mensagem de imediato para reagir. Então temos que fazer um esforço de recuperar o sentido daquelas histórias para entender a sua mensagem. Tá certo? Aí a gente vai para a parte 3 da lição. Espero que tenha ficado clara a função da parábola. Usei todos os exemplos que eu poderia, mas a gente tem que tirar alguns vícios, né? E aqui a gente se aproximar da ideia original dela. E a parte 3, aspectos da interpretação da parábola. Isso aqui também é muito importante. A primeira coisa que eu coloquei aqui são as diferenças entre alegoria e parábola, tá? Falei um pouquinho disso no decorrer, mas aqui a gente colocou um quadro onde a gente apresenta isso. O que é uma alegoria? Alegoria é uma expressão figurada, não real, de um pensamento ou sentimento, através do qual um objeto significa outro, tá? Isso é alegoria. Na alegoria, quer fazer alegoria? Você está falando assim, usando o objeto, não, e aquele objeto vai estar simbolizando uma outra coisa, apontando para uma outra coisa. Já a parábola é uma história curta, cujos elementos são eventos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral, exigindo uma resposta do ouvinte. Então são coisas diferentes, tá? E para interpretar uma parábola, tá? Como que eu faço para entender bem uma parábola? E a gente colocou aqui 5 pontos. Primeiro,
analisar o contexto da parábola no Evangelho. Público-alvo e personagens. Então você quer entender a parábola, quer entender a mensagem da parábola. Note o que eu vou te dizer. Se Jesus está contando essa parábola aqui no século I, quando ele conta, as pessoas conseguem captar de imediato essa mensagem. As pessoas estão no lugar que Jesus está contando, sabem as imagens que Jesus está contando. Nós temos que fazer um esforço para entender à luz do contexto. É isso que eu estou dizendo, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é analisar o contexto da parábola no Evangelho. Público-alvo, personagens. Então, você está lendo uma parábola no Evangelho de Lucas, Jesus contou essa parábola. Você vai ler os parágrafos anteriores, os versículos anteriores e posteriores, um capítulo antes, um capítulo depois, para você identificar com quem Jesus estava falando. Para quem Jesus estava falando. O que Lucas estava falando antes desse assunto? Por que entraram nesse assunto? Qual que é a resposta desse assunto? Isso é o contexto que está à volta. Se tem imagens ali, né, símbolos, por exemplo, as virgens, né, aí a gente vai fazer essa... Ponto 2. Pesquisar as informações culturais. Ou seja, eu tive que ter uma informação histórica, por exemplo, para saber que as virgens levavam azeite sempre para o casamento e as pessoas consideravam uma loucura uma virgem não estar preparada com isso, a ponto que seria a mesma coisa de uma noiva hoje estar de short e camiseta no seu casamento sem ter levado o vestido. E você consegue informações históricas aonde? Por exemplo, comentários bíblicos, livros introdutórios aos livros. Então a gente colocou na aula 1 várias referências de livros. Entre eles tem comentários bíblicos ali. E as pessoas às vezes usam comentários bíblicos de uma maneira errada. O comentário bíblico não serve para você pegar um versículo, você ir lá no comentário, ver o que aquele comentarista fala daquele versículo. Isso é uma maneira muito ruim de usar o comentário, né? Você tem que estudar o texto, dedicar o texto. E por última coisa, você vê é o comentário ali, né? Para você ver se não está muito distante do que está sendo ensinado. Ver o que ele também disse. Mas, nas introduções dos comentários, ali tem a riqueza. Os comentaristas e os estudiosos se esforçam para colocar a data, a autoria do livro, né, e trazer várias informações contextuais. Quando você lê os comentários, você pode tirar deles e se preocupar com as informações históricas que estão ali. Aí você... o comentarista trouxe essa informação histórica. Isso é importante, tá? Isso é importante. Então, você tem que pesquisar as informações culturais. Terceiro, estudar a estrutura literária da parábola. Aí você estudar a parábola em si, né? É prestar atenção no como Jesus está contando ela, as imagens que ele está utilizando. 4. Identificar os temas principais que a parábola apresenta, tá? Então aí você tem que identificar os temas que ela está desenvolvendo, os temas que Jesus está trabalhando. E por último, aí você relaciona a mensagem da parábola para os seus dias. Então, esses 5 pontos são o modo e aspectos de entender bem uma parábola e conseguir compreender ela com segurança. Entender o que o texto do texto sagrado diz, né? O que a palavra está dizendo, e não o que a gente acredita ou queira que a palavra diz. Essa é a maneira bela e valiosa de entendermos e interpretarmos as parábolas. Então, queridos, a aula de hoje ela é de suma importância. Nas próximas aulas eu vou sempre fazer referência a essa aula, tanto para você ver esse vídeo ou você ler essa lição, tá? Vai ser muito importante para você, professor e professora, de verdade, dominar essa lição. Essa lição ela é muito importante para você conseguir desenvolver bem as suas aulas. Se você entender com clareza isso aqui, fica tudo mais fácil depois, tá bom? Porque se a gente não sabe o que é uma parábola, a gente não consegue entender o significado das parábolas, a gente não consegue aplicar essas parábolas nos nossos dias. Então, como a gente está preocupado, por exemplo, com o que o autor está dizendo, para a gente tirar as lições, a gente tem que fazer esse movimento, tá? Tem que fazer esse movimento. Esses 5 passos que eu coloquei aqui, de como interpretar a parábola, estão nas lições. Estão nas lições, nosso primeiro ponto de entender o que o texto significa e nosso segundo ponto de aplicar esse texto para nossas vidas. Mas os seus alunos, e talvez você precise criar outras imagens, se possível crie, faça uma pesquisa complementar a isso, a essa aula aqui, para você entender de fato o que é uma parábola e veja, à luz do seu contexto, qual é a melhor maneira de você ensinar seus alunos quanto a isso, tá? Talvez
traga para eles, pesquise na internet, né, histórias alegóricas, significados de histórias alegóricas. E você pode começar talvez a sua aula comentando o que é uma história alegórica, o que é uma alegoria, como isso funciona. E você depois trazer o significado da parábola, o exemplo de uma parábola e dizer, a parábola não é isso, a gente não faz isso com a parábola. Quando você vai para os mitos gregos, por exemplo, o mito grego, a história da caverna, Platão, né, ali são alegorias. Uma das ideias, a gente tem o homem entrou na caverna e tem tudo um significado, a caverna representa aquilo. As parábolas não têm esse objetivo, tá? Então, guarde essa informação. Não se esqueça que a parábola é uma história curta com elementos, cujos elementos são eventos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral, exigindo uma resposta do ouvinte. E eu preciso que você guarde essas 3 informações. 1. A parábola está trazendo um ensino do reino de Deus. E Jesus está utilizando as parábolas para que as pessoas deem uma resposta ao reino de Deus. Ok? Isso é um objetivo da parábola. A parábola tem uma relação com o reino dos céus, sempre. E ela quer trazer um ensino do reino dos céus. Por exemplo, a gente viu a parábola das 10 virgens na aula de hoje como a título de comparação, né? Vimos essa parábola. E qual é a mensagem do reino de Deus que Jesus traz, utilizando aquela parábola? É que no reino de Deus se aguarda a vinda do Filho do Homem. E vivemos preparados para a vinda do reino do Senhor. No reino de Deus estamos alertas e vigilantes para participarmos desse reino e estarmos nesse movimento. É assim que os discípulos estão vivendo. Mas os outros ouvintes não entendem isso por completo, porque eles entendem que devem estar vigilantes, mas eles não tomam ação para viver essa vigilância. Então, esse é um grande ensino, tá? Então, isso precisa estar claro. A segunda coisa é, essas histórias aqui do cotidiano, elas eram compreendidas de modo imediato. E hoje, nós estamos fazendo um esforço para entender, né, como eles reagiam àquilo. Então, Jesus utiliza imagens do cotidiano para trazer sua mensagem. Imagens do dia a dia daquelas pessoas, do qual elas não faziam suposições, mas elas eram mergulhadas e tinham que responder aquilo. A resposta quando eu digo, pode ser até uma resposta sem palavras. As pessoas ficam sem palavras para dizer. Mas a resposta é o sentido moral. Ao ouvir isso, essa parábola das 10 virgens, por exemplo, qual a resposta moral que as pessoas dão? Elas têm que dar uma resposta. É entrar na vigilância. Elas precisam vigiar. Mas elas têm 2 escolhas. Entender aquilo e falar, poxa, não. Ou vou estar alerta. Não responder também é responder. O que a parábola faz, diante da história, é constranger a pessoa a ponto dela falar assim, poxa, é isso. Esse é o certo. Esse é o errado. A parábola sempre vai estar em jogo esses 2 pontos, certo e errado. Por isso que quando a lição eu coloco que a parábola exige de nós, né, do ouvinte, uma resposta moral, o significado disso é isso. Quando você ouve uma parábola e entende a parábola de Jesus, ela vai te colocar numa posição de, ei, isso é certo e isso é errado. E você tem que dar essa resposta, certo e errado. Diante da parábola das 10 virgens, o que é certo? A vigilância, a atenção, estar preparado para encontrar com o Senhor. O que é errado é o modo que eu estou vivendo, desapercebido, preocupado com as coisas do meu dia a dia, as coisas da minha vida, com as minhas finanças, com o meu relacionamento, e esquecendo de estar preparado e estando atento às coisas do reino de Deus. Então, é esse o sentido da parábola, o objetivo da parábola. Jesus queria arrancar das pessoas uma resposta moral. As pessoas percebessem o que é certo e como elas deviam entrar nesse reino, ser movidas por esse reino. Tá? Então, encerramos por aqui, tá? E espero você nas próximas aulas, lições. Aproveito para te dizer que nós, no grupo do WhatsApp do Caped, estamos colocando sempre, né, essas videoaulas, esses subsídios. Você tem espaço para interagir com a gente, tá? Se tem algum professor, né, você está vendo esse vídeo, tem algum professor da sua igreja, né, que não sabe que tem esses subsídios, você envie esse vídeo para essa pessoa e também mande lá no grupo do Caped o contato dessa pessoa para a gente colocar ela no nosso grupo de professores aí, de jovens, tudo para a gente continuar interagindo e nos preparando para sempre produzirmos uma boa escola dominical, uma boa aula.
Tenha liberdade, né, de trabalhar, usar exemplos, usar imagens da sua aula. Faça o seu melhor, professor, porque eu tenho certeza que Deus vai recompensar e essa aula de hoje vai ajudar muito, muito mesmo. A gente saber o que é uma parábola fará toda a diferença. Quando a gente estudar as parábolas, a gente vai ver uma riqueza nelas tamanha, tá? Deus te abençoe e até a próxima aula.